Salve, galera! Aqui quem fala é o professor Heitor Victor, sou professor de língua portuguesa. A gente vai falar de um assunto importantíssimo hoje, que é oração. Na verdade, oração coordenada. A gente começa agora a tratar da sintaxe do período composto, né? É aquela parte da gramática que estuda a relação entre as orações dentro de um período. Beleza? Então, vamos nessa aí. A definição, portanto, de sintaxe do período composto é o estudo da relação entre orações de um mesmo período. A gente tem aí o seguinte exemplo. O estudo eleva o indivíduo e clarifica suas ideias. Vejam que eu destaquei aqui o verbo eleva e clarifica para marcar a existência de duas orações dentro de um mesmo período. Só para relembrar, a oração é a unidade do discurso composta pelo verbo, a locução verbal e os termos que o complementam. Então, se há duas ou mais orações dentro de um mesmo período, elas estabelecem relação entre si. A gente vai estudar isso como período composto ou dentro da sintaxe do período composto. Muita gente confunde o estudo das orações como o estudo da classificação das orações apenas, mas não é isso. Você vai estudar a relação entre elas, porque uma mesma oração ela pode ter uma classificação específica em relação a uma oração e uma outra classificação em relação a outra oração. Isso quer dizer que se eu tenho 3 orações, uma delas pode receber 2 classificações. Por isso, a gente dizer que é o estudo da relação entre elas, porque é de acordo com a relação que elas vão ter uma classificação específica. Só a cargo de exemplificação para você entender esse processo, imagina um indivíduo X que tenha uma esposa com quem ele é casado e uma amante. Esse mesmo indivíduo, ele tem uma classificação com relação à sua esposa, ele é o marido. E ele tem outra classificação com relação à amante. Ele passa a ser aí o amante também, né? Aquele membro de uma relação extraconjugal. Isso quer dizer que a classificação que eu dou a esse indivíduo é relativa a com quem ele estabelece relação. Beleza? É mais ou menos por aí. Mas vamos dar continuidade porque a gente vai tratar hoje especificamente da oração coordenada. Orações coordenadas são as orações que estabelecem entre si uma relação de independência. Isso quer dizer que você tem aí 2 relações dentro de um mesmo período que estão lado a lado, porém são independentes. Isso quer dizer que a estrutura sintática delas é independente. Temos aqui os exemplos. As marcas apareceram e assustaram os fazendeiros. Vejam que as marcas apareceram é uma oração cuja estrutura está completa. Assustaram os fazendeiros é uma outra oração cuja estrutura também está completa. Não há necessidade de uma para que a outra se expresse de maneira correta, de maneira plena, enquanto a sua estrutura sintática. Já na oração, esperamos que todos entendam os sinais, esperamos necessita de um complemento. Esse complemento não aparece, porque será ocupado pela oração subsequente, que todos entendam os sinais. Por sua vez, que todos entendam os sinais, ou todos entendam os sinais, você vê que também, sintaticamente, ela precisa de um outro elemento. Está faltando alguma coisa aí. Essas orações, portanto, são interdependentes, elas não serão consideradas coordenadas. A cargo de adiantamento de conteúdo, elas serão as orações subordinadas. Muita gente costuma dizer que a diferença entre a oração coordenada e a oração subordinada é que a coordenada tem sentido completo e a subordinada não. Isso é um erro. Isso pode te levar a errar, inclusive, a classificação. Por quê? Sentido completo é uma concepção muito vaga, né? A concepção de sentido, ela pode, inclusive, te trair quando você tiver um sujeito compartilhado. As orações vão ser coordenadas, mas você vai sentir que falta alguma coisa quando lê apenas a segunda. Ou então, no caso de algumas orações adjetivas, né, cujas orações principais têm sentido completo e não falta nada e você pode se confundir. Se você não entendeu o que eu falei, não se preocupe, isso vai ser importante lá na frente. Agora, o que eu preciso enfatizar nesse momento é o seguinte: essas orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente falando. Isso quer dizer que elas têm a estrutura sintática completa
e não o sentido. Então, oração coordenada possui uma estrutura sintática completa e independente da outra. Isso quer dizer que ela tem sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, predicativo, né? Sujeito, verbo, adjunto. Ela não precisa de nenhum outro termo ou nenhuma oração exerce uma função sintática para ela. Isso é a independência sintática a que me refiro. Beleza? Vamos olhar os casos mais específicos, que eu acho que isso vai ficar mais claro para você. Entrando aí na classificação das orações, a gente vai se deparar com dois tipos de orações coordenadas, ou seja, elas são independentes sintaticamente, porém elas estabelecem entre si uma relação. Como que nós vamos classificar essa relação? Se você tiver aí uma conjunção introduzindo a oração, ela é chamada de sindética. Se não houver uma conjunção introduzindo a oração, ela é assindética. Isso é fácil de entender porque a palavra sindeto significa conectivo, significa uma conexão. Então, a assindética é a que não tem conectivo, a sindética é a que tem conectivo. E quando eu falo aqui conectivo, eu estou me referindo às conjunções. Se você se lembrar bem, as conjunções se dividem em dois grandes grupos. Nós temos as coordenativas e as subordinativas. A relação direta aqui entre a conjunção e esse nosso estudo de orações. Porque as conjunções coordenativas, por óbvio, são as que introduzem as orações coordenadas. Então, ela será assindética quando ela não possuir uma conjunção coordenativa a introduzindo, e ela será sindética quando houver uma introdução coordenativa a introduzindo. Lembrando, a conjunção faz parte da oração da oração que introduz. Então, eu vou separar as orações de maneira que a conjunção, quando aparece, ela pertence à oração que está sendo introduzida e é ela que vai indicar a classificação ou vai fazer com que essa oração seja considerada sindética.